Olá, senhores, eu sou Reflexão e o vídeo de hoje é sobre por que os homens solteiros são odiados. E antes de começar o assunto, eu gostaria de pedir que você curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal para incentivar e motivar a criação de conteúdo e ajudar o canal a crescer. Dito isto, vamos começar. Bom, nós sabemos que a felicidade incomoda pessoas amarguradas, mas a felicidade masculina de um homem solteiro incomoda muito, muito mais, senhores. E, afinal de contas, quem não é feliz quando está em paz? Quando encontra a paz de espírito? Quando tem o controle financeiro, quando tem suas contas todas pagas, o nome limpo, com casa própria, carro quitado, geladeira cheia, bolso cheio, sem ninguém para distraí-lo dos seus objetivos, sem ninguém para tirá-lo do foco, senhores. Cuidando da sua saúde sem distrações, cuidando da sua própria alimentação, cuidando da sua casa, do seu lar. E por que isso incomoda tantas pessoas? Porque elas se incomodam tanto quando vem um homem estabilizado emocionalmente, estabilizado financeiramente, um homem livre, um homem que tem paz de espírito, tranquilidade, que só quer viver a própria vida, pagar suas contas, ter os seus hobbies, trabalhar em paz. Por que isso incomoda tanto, senhores? Eu vou lhes dizer o porquê. Eu vou dizer o porquê nós e vários outros homens são odiados. Simplesmente porque eles invejam o nosso estilo de vida. Eles invejam a forma com que a gente enxerga a sociedade. Eles simplesmente estão presos, com os pés amarrados em âncoras, e pensam que aquilo é viver bem. Na verdade, eles sabem que não estão vivendo bem. E na verdade, sabem sim. Mas tem aquela mentalidade do balde de caranguejo, correto? Quando tem um caranguejo subindo, né, conseguindo subir, escalar, os que estão embaixo puxam ele e trazem para o seu meio, porque ninguém quer te ver melhor. Ninguém quer te ver melhor, sabe? Até os seus amigos são seus amigos até certo ponto, porque eles não querem ver você melhor do que eles. Assim que você melhora um pouquinho, eles já começam a te excluir, já começam de piadinha e tal. E aí, isso é até bom pra você, né? Porque você vai limando esse pessoal da sua vida, vai excluindo esse tipo de gente lixo. E esse tipo de pensamento, infelizmente, é muito comum na nossa sociedade, porque o que mais tem é gente mentalmente ferrada, financeiramente ferrada, de mente fechada, que não busca melhorias, que não busca estudar, que não busca nenhum tipo de conhecimento específico, mesmo que não seja específico. Às vezes é uma pessoa que gosta de ler. Pois é, um simples hábito da leitura já pode te colocar hoje em dia à frente de muitas pessoas, porque se você é uma pessoa que lê as notícias atuais, por exemplo, se você sabe inglês, que é importantíssimo, aprendam inglês, cara. Aprendam inglês. Não escute as pessoas que estão falando que com a inteligência artificial não precisa mais aprender. Precisa aprender sim, porque a média da população é burra, não sabe. Com o acesso ao inglês, você consegue ler artigos direto da fonte, entendeu? Notícias direto da fonte. Não tô falando de fofoquinha aqui não, entendeu? Mas de coisas, por exemplo, atualidades. Você consegue ter acesso muito mais rápido às outras pessoas. Esse simples hábito te deixa com uma retórica melhor, uma oratória melhor, entendeu? Porque você aprende, né, a racionalizar um pouco mais. Você aprende não a racionalizar, mas a transferir as suas ideias, mostrar as suas ideias de forma mais clara, porque você desenvolve uma habilidade de organizar melhor as suas ideias antes de abrir a boca. Quando você faz isso e automatiza isso, fica muito mais simples de se expressar, fica muito mais fácil e isso traz uma certa eloquência, entendeu? Não estou falando que eu sou isso, mas eu me esforço para algum dia chegar nesse nível, sabe? E a leitura me ajuda bastante.
E a leitura vai te colocar à frente de muitos bonobos, primatas que tem por aí, que a maioria é, né? E isso te traz um destaque social, entendeu? Isso te traz uma visibilidade um pouquinho maior do que os outros. E quando eu digo isso, eu não digo que você tem que buscar validação externa, mas eu estou deixando claro que você se torna um alvo, tá? Dos olhares, um alvo de inveja. Você vai ser invejado por homens e por mulheres, tá? Odiado pelos dois também. E o ódio e inveja leva eles ao extremo de fazer shaming com você, de inventar mentiras a seu respeito. Por exemplo, que o homem solteiro não tem responsabilidade. Da onde que tiraram esse tipo de argumento? Eu não consigo entender isso. Na verdade, a gente entende, né, que é baseado no ódio e na inveja. Mas na verdade não tem sentido algum, porque a maioria dos solteiros que eu conheço são mais responsáveis do que os casados. Os homens casados, na verdade, são dependentes emocionais e irresponsáveis, muitas vezes, porque não lavam sua própria roupa, não fazem sua própria comida, jogam tudo nas costas da mulher, entendeu? Fazem a mulher de mãe. E isso pra mim é sinônimo de irresponsabilidade. Vivem endividados. Ao contrário, os homens solteiros que eu conheço, pô, todos têm um nome limpo, todos compram suas coisas, pagam certinho, todos têm suas responsabilidades. Os que têm filhos pagam as suas pensões, são presentes, são pais presentes, mais presentes do que muitos pais que moram com os filhos. Que chega em casa, vai dormir, não tá nem pra criança. Na verdade, é pai por consequência, porque tá ali convivendo com a criança só porque tá se relacionando sexualmente com a mãe. Só isso, entendeu? Mas muitos pais solteiros que eu conheço são muito mais presentes, entendeu? Então, esse argumento não cabe. Esse shaming já deu, né? Porque o que eu mais vejo aí é solteiro responsável, muito mais responsável do que casado. Afinal de contas, se você está por você mesmo, você tem que ser muito mais controlado financeiramente, porque você tem que pagar o seu aluguel em dia, a sua conta de água em dia, conta de luz em dia. Você tem que estar com crédito na praça para emergências. Então, isso traz muito mais responsabilidade do que casar. Na verdade, o casamento, para muitos, é uma fuga da casa dos pais. É uma fuga. Basicamente isso. Isso é ser responsável? Não, porra. De forma alguma. Isso para mim é totalmente o oposto de ser responsável. Porque, meu amigo, se você não consegue se bancar sozinho, precisa de uma guerreira, né, para fazer isso com você, dividir contas, né, somar renda para dividir contas, eu sinto muito lhe dizer, mas você ainda está longe da liberdade financeira, né, que todo homem precisa. Outro shaming que é muito usado é o seguinte: ele tem medo de se relacionar. Ele tem medo de conhecer mulheres. Só porque o cara não casou. Não, muito pelo contrário. Quem é solteiro sabe do que eu tô falando. A gente tem muito mais acesso, né? Muito mais abundância do que quem tá casado. Entendeu? Muito mais, não tem nem comparação. E não é medo de se relacionar. É consciência. É entender que o suco não vale a espremida. Isso é ter consciência, senhores. E não só consciência, uma coisa que é muito importante que os senhores tenham, que na verdade todo mundo tenha, que é que são independência emocional e inteligência emocional. Isso faz toda a diferença. Independência emocional é você não ter aquela dependência emocional direcionada a uma pessoa, por exemplo. É ter aquela habilidade de ir embora ou deixar ir, sabe? E inteligência emocional é saber lidar com as frustrações do dia a dia. Porque a vida de solteiro não é um mar de flores, não é um mar de rosas, como dizem, né? Então, essas duas características são importantes. A independência emocional e a inteligência emocional. E isso você desenvolve se conhecendo. Como é que você vai se conhecer se você tem sempre uma pessoa do seu lado?
Você precisa de um período sabático para se conhecer, para se entender. Isso é muito importante para o ser humano. Então, coloque uma coisa na cabeça. Se você é solteiro e vive sozinho, você é muito mais responsável que a maioria dos caras casados que estão por aí. Entenda isso, sabe? Não se importe com o que falam de você. Sinceramente, foda-se. Foda-se. Aprenda a apertar o botão do foda-se. Quer fazer um teste? A próxima vez que você for no mercado fazer compras, observe. Observe os casais. A mulher sempre vai estar com cara de bunda e o cara com cara de preocupado. Sempre vai ser aquela gordona e magrinho de firma, a mulher com cara de bunda e ele com cara de preocupado. Ou enfim, né? Fugindo dos estereótipos aqui, né? Mas é engraçado. Observe, observe. Bote seu fone de ouvido, escute sua música e observe os casais. Você vai ver que a maioria tá infeliz, cara. Tá infeliz. Observe isso. Senhores, chegamos ao final do vídeo. Peço para que vocês curtam, comentem, compartilhem, tá? Se inscrevam no canal, são muito bem-vindos aqui. Fiquem à vontade para comentar qualquer coisa, para trazer qualquer tipo de discussão aqui, desde que com respeito, desde que haja respeito, né? São todos muito bem-vindos. Até o próximo vídeo. Reflitam, senhores.